Olá, olá, alunos de gestão pública do EAD Uninter, tudo bom? Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos, nossos discentes. E hoje nós vamos tratar de um assunto tão importante quanto a legislação e a gestão para o administrador público, que é a cidade para as pessoas. E eu conto com uma visita super especial, que eu estou há algum tempo esperando esse momento, que é a professora Gisele Dziura. Ela é arquiteta e urbanista pela PUC do Paraná e pela École d'Architecture de Paris, La Sienne, na França. Doutora em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, né, pela FAO-USP. Mestre em arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e PUC do Paraná. Tem MBA em direção estratégica pela Universidade Positivo, Prêmio Marcelino Champagnat, PUC Paraná, Erasmus Internacional em Paris, na França. E, enfim, o currículo dela aqui, se eu for ficar lendo, nós vamos ficar até amanhã, professora Gisele. Que bom tê-la conosco. Seja muito bem-vinda, os alunos de gestão pública, né, a quem eu represento. Agradecemos muito, 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 muito. E conta um pouquinho para a gente como é a tua experiência de urbanista aí numa cidade que nós temos como modelo e conhecendo o lado lá de fora. Quais são esses desafios? Vamos falar um pouquinho de gestão de pessoas dentro da cidade, né? Falar de todo esse espaço. E eu gostaria de primeiro perguntar para você, vou te chamar de você. Claro. O que é uma cidade para as pessoas, para o nosso administrador público? Boa noite, sejam bem-vindos todos. Obrigada pelo convite, professora. Imagina, uma honra. Bom, o urbanismo, a base do urbanismo é o estudo da cidade e o estudo da cidade para as pessoas. Então, a lógica de cidade e pessoas, cidade para as pessoas, a cidade só existe porque ela existe para as pessoas. Então, quando a gente começou a conversar sobre essa palestra, ou sobre essa palestra, na verdade, sobre essa conversa, né, professor? O que é essa cidade para as pessoas? Num primeiro momento, a gente se pergunta, né? Mas a lógica é essa, as cidades são para as pessoas. E como que acontece essa ligação que num momento parece tão próxima, mas num momento parece tão distante? Eu vou explicar o que é essa proximidade e o que é essa distância. Essa proximidade acontece quando as pessoas utilizam os espaços públicos, utilizam os edifícios que estão na cidade. E acontece esse distanciamento das pessoas na cidade quando, para se deslocar na cidade, por exemplo, as pessoas têm uma estrutura viária, um exemplo de estrutura viária, em que ela precisa se deslocar durante um período de tempo muito longo, ou precisa pegar vários tipos de ônibus, ou várias modalidades de transporte para se deslocar, ou o que ela precisa não está próximo da sua atividade, né? Ou o comércio que ela precisa não está próximo, o centro de saúde que ela precisa, o centro comercial, ou o lazer não está próximo, então não há uma diversidade de funções. Então, esse distanciamento e essa proximidade é essa diferença que faz com que, uma das diferenças que faz com que essa cidade seja para as pessoas ou não esteja próximo às pessoas. E aí tem outras questões, como a segurança, né? Será que quando a cidade... Eu pergunto, né? Vou fazendo alguns questionamentos e reflexões aí. Será que quando as pessoas elas não se sentem parte da cidade, ou não se sentem parte do espaço público, há essa sensação de segurança, ou essa sensação de pertencimento do espaço público? Né? Então, é uma questão aí, respondi a sua pergunta. Respondeu. Normalmente, nós trabalhamos muito assim, né? O gestor público é aquele que fica atrás da mesa, que é o burocrata, e eu acredito que esse perfil está mudando. Hoje, o gestor público, ele administra a cidade, ele administra o público, ele tem os seus pares, que são os arquitetos e urbanistas, né? As outras áreas afins aí que nos auxiliam na gestão do espaço público,
mas que é preciso que ele entenda que é na cidade onde a vida acontece. É ali, naquele espaço da cidade, que eu tenho a vida acontecendo, que eu tenho os filhos nascendo, que eu tenho todo o acontecimento, os filhos crescendo, você envelhece, você tem todas as áreas da população. A tua população, ela vive naquele espaço. E hoje eu tomei a liberdade de nós trazermos um assunto muito mais humanizado da gestão pública, né? Que é exatamente isso, pensar na cidade, o pensar em administrar o meu orçamento, em administrar o atendimento do cidadão, porque é aquele cidadão que vai buscar o meu atendimento lá na minha Secretaria de Saúde, no meu posto de atendimento, e o quanto eu tenho uma capacitação humana para o gestor, para o servidor, né, para o funcionário que está ali. Agora veja, Manu, essa questão, né, do poder, né, o poder público que a gente fala, o quanto o poder público tem poder, né? Justamente porque muitas decisões estão na mão dessas pessoas, e às vezes tem ações tão simples que mudam muito a vida das pessoas, seja com relação a uma decisão de processo, de procedimento, de mudança com relação a algo que é relacionado à comunicação, né? Porque às vezes nem sempre é tecnologia, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, precisa de uma grande tecnologia para mudar a cidade toda. Nem sempre, né? Às vezes uma mudança sutil, uma mudança com relação a um processo, às vezes é começar básico. Começar, né? Pelo feijão com arroz, né? Exatamente, né? Começar pelo básico, ou começar com um projeto piloto, né? Ou começar com uma região, uma área da cidade, né? Dependendo do porte, dependendo, né? Eu sempre digo que existe o município médio, grande, pequeno, e o município pequeno, em todas as conversas que nós temos, nós vemos que ele acaba se prevalecendo porque é mais fácil você gerir, né? E aí também tem aquela questão, né? Isso que a gente fala da diversidade, das pessoas utilizarem os espaços públicos e dessas ações que nós comentamos agora, das decisões, da aplicabilidade com relação a tecnologias, aos TICs, né? As tecnologias, as ações sustentáveis e tudo mais, com relação ao porte, a escala, né, de cidades. Vamos dar um exemplo. Seja em Curitiba, seja em São Paulo, seja em Florianópolis ou qualquer cidade. Tem ações que são pontuais. Então, elas começam, às vezes, pontualmente. Vamos dar um exemplo de São Paulo. São Paulo tem bairros que acontece isso de uma forma assim, a gente tem uma imagem de São Paulo, né, pelo grandes viadutos, um sistema viário complexo, e realmente em algumas localidades são, mas tem locais de São Paulo que há uma riqueza, uma vitalidade urbana, né, como o bairro de Pinheiros, bairro da aclimação, Moema. Eu sou apaixonada por Moema. Os nossos alunos de gestão pública de Moema. E são bairros que ao longo do tempo também foram se revitalizando. Tem isso também. Tem bairros que já nasceram assim, né? Que há uma história, uma memória, mas tem bairros que foram sendo revitalizados. E tem um bairro que foi criado, que foi revitalizado, Pedra Branca, né, perto de Florianópolis, que teve como ponto focal, teve um objetivo de sustentabilidade. Aí um exemplo a ser citado, mas assim, não vamos falar de Florianópolis inteira, né? Mas é ali. Então tem uma reverberação, acaba reverberando em outros locais, em outras cidades. Então, para a gente ver que tem ações que acabam influenciando outras cidades e outros gestores. Né? Eu sempre falo, né, as políticas públicas, os programas, as ações locais, elas acabam estimulando outras ações, né? Uhum. Nós vemos as feiras de troca, que hoje são permitidas, as feiras de orgânico, né? Uhum. Que
municípios grandes já estão adotando essa prática, já possuem políticas de incentivo fiscal, de benefícios para que eu possa ajudar, né, uma outra economia, uma economia que venha primar pela raiz do teu cidadão, daquela pessoa que vive na cidade, mas que ela entende a agricultura como a moeda dela. Aí você comentou algo primordial, né? A questão das pessoas, de novo, mas com relação à economia. Então, veja o quanto é importante isso nascer das pessoas, né? Porque às vezes também a questão do ser, né, top-down, né? Ou do quanto é importante entender o que a comunidade produz, né? O que a comunidade produz e ter uma economia criativa. A realidade da vida ali, exatamente, né? Porque o que acontece? Quando as pessoas elas são reconhecidas e estimuladas nesse trabalho, elas vão produzir cada vez mais, elas vão entender, poxa, isso tem valor, elas vão se sentir valorizadas, e isso acaba circulando. E elas vão ter o senso de pertencimento, eu vou ter um desenvolvimento local, né, que vai, hoje, é uma das grandes discussões, né, está nas pautas aí, como trabalhar o meu desenvolvimento local, mas o meu desenvolvimento local, eu tenho respostas que acontecem na realidade da vida, no cotidiano ali dos bairros, das comunidades, das culturas, né, nós temos aí povos e culturas e etnias que fazem trabalhos tão bonitos e que poderiam, né, ser apoiados, né, trazer isso para o espaço público e quem sabe participar. Eu acredito que convido até você, se você tem algum exemplo no teu município, coloca aqui para a gente poder trazer isso para o debate, mas existem muitas experiências que falam, né, de você ter artesãos. Gente, é importante que nós possamos respeitar a origem. Exato. Ninguém vai trabalhar numa indústria, exato, né? Exato. Ninguém necessariamente vai trabalhar no comércio. Talvez eu possa contribuir para o meu desenvolvimento, para a economia, né, local, de outras formas, e eu acho que isso é muito válido. Mas, assim, quando eu falo do urbanismo, das políticas públicas e de desenhar a cidade, como que é esse quebra-cabeça? Porque a gente sabe que muitas vezes, né, vem aí algumas boas práticas, algumas boas ideias, mas de repente eu não tenho orçamento, e de repente eu não consigo um apoio, né, na minha prefeitura, e aí como que acontece essa relação do urbanista com o administrador público? Poxa, que pergunta difícil É porque, né, tem sempre essa disputa, né? Eu não tenho orçamento urbanista. Pois é, então, veja só, e o desenvolvimento local, justamente essas práticas, é uma das saídas. Né? Vou dar um exemplo de Barcelona. Né? Barcelona tem um projeto que é o @22, e isso aconteceu na década de 80. Então, tinha uma área bem degradada, né, em Barcelona, que era uma área portuária, que não tinha que era um problema para nós. Que era um problema da administração pública. E justamente o que eles fizeram? Foi um desenvolvimento local, um desenvolvimento de estratégia político-privada, né, público-privada, que envolveram aí várias empresas, startups, né? Então, vejam, hoje em dia nós temos aí uma onda de startups, né, no mundo todo, né, não é só aqui, né, mas essa década de 80, a gente está falando de quantos anos atrás? Eu não sei. Né, alguns anos aí. E então, já naquela época, hoje em dia já está estabelecido isso já, enfim, lá. Mas essa questão de abertura, né, de público-privado é uma questão que deve ser estudada. É uma das estratégias, não é a única, né? Mas é uma das estratégias, né? E essa discussão, essa abertura, por quê? Porque, claro, precisa ter um desenvolvimento econômico. Isso é fato. Né? Precisa ter um envolvimento com as pessoas. Nós, urbanistas, quando nós projetamos, claro que a gente procura desenvolver o projeto com relação aos conhecimentos, aos preceitos urbanísticos, né? Sistema viário,
funcionamento, as funções da cidade, as questões ambientais, a diversidade de usos, a paisagem urbana, enfim, tem vários itens que nós levamos em consideração, mas nós levamos também em consideração as pessoas, né? O que elas querem para aquele espaço. Nós levamos em consideração a memória daquele espaço, o patrimônio já existente na cidade. A cultura, né? Exatamente, a cultura. E aí o que acontece? É toda uma rede, né? Toda uma integração de tudo isso, né? A gente não pode dizer que um tem mais valor do que o outro, um pesa mais do que o outro, né? Tudo isso ele tem que ser integrado. Inclusive, todo projeto urbano, não dá para dizer que é só o urbanista que faz. É o urbanista, mais o historiador, mais o geógrafo, mais o engenheiro ambiental, os engenheiros em si. Esse é o projeto ideal. Quando nós integramos, exatamente, mais o gestor público, quanto mais integrarmos as áreas, melhor. O chamar para conversa, né? Eu digo que o gestor público ele não pode ficar atrás da mesa. E aí, nós tivemos aqui um comentário do Ricardo Rocha, bem-vindo, Ricardo. Ele fala assim: sou a favor de que todo gestor público sai sim dos seus gabinetes e façam visitas periódicas, não só em época de pedir votos, mas no decorrer de cada mês do seu mandato para analisar e ouvir a opinião de melhorias, não só em espaços públicos que possam ser melhor aproveitados, mas na melhoria geral de cada bairro. Isso mesmo, né? Ricardo tem razão. Eu acho que o gestor público ele tem que pensar hoje em ouvir todos os lados. E aí eu sempre digo ao nosso aluno gestor público, que ainda não é, mas vai ser, que é muito importante ele participar do legislativo. Ele ser ativo na associação de bairro, ele ser ativo, né, na Câmara, ele estar lá, ele participar, ele fazer a parte dele, porque é muito fácil também dizer, né, que as coisas não acontecem. Aí só fazendo, muito, muito bom, Ricardo. Aí continuando, tem uma outra coisa, assim, que eu ouço das pessoas de associação, né, de bairro e tudo mais, e mesmo quando a gente faz pesquisa em loco. Às vezes as pessoas falam assim: mas a gente vai lá, a gente fala o que quer, mas depois a gente não vê resultado, né? Então, o que seria interessante também? As pessoas terem esse feedback, terem esse retorno, né, dos gestores. Então, isso é pertencimento, porque se as pessoas tivessem esse retorno, né, não precisa ter retorno talvez de tudo que foi questionado, todas as propostas, enfim, mas de uma maneira muito transparente. Né? Se as pessoas se fala hoje na transparência pública, né? E é tão importante que a gente tenha essa sensação de que você foi ouvido, mesmo que não tenha sido atendido, existe um motivo, não foi para a gaveta, não foi para o arquivo, está na gaveta, né? E não se fez porque está lá no Ministério das Cidades e é exigido que tenha uma apresentação, um debate público. Né? Alexandra Domingos, ela é de Joinville. Tudo bom, Alexandra? Bem-vindo, né? Um grande abraço aí, o Polo de Joinville. Ela fala assim que a prefeitura tem estimulado o turismo rural, onde as escolas visitam agricultores e passam um dia em meio aos animais, conhecendo de perto o dia a dia rural. Eu acho que é uma característica de Santa Catarina. Nós temos aí a acolhida da colônia, da professora Thaisa Guzatti, a quem eu tive a honra de conhecer, que está com seus 20 anos, que é um projeto inovador de turismo de base comunitária, onde eles recebem a comunidade e ajuda também, né, no receber a comunidade. Então, um pequeno município que encontrou uma solução, né, para o desenvolvimento daqueles agricultores, né? E hoje nós temos aí as crianças de escola que talvez nunca pegaram na terra, nunca viram uma agricultura passar. Olha, Joinville aí está de parabéns, né? E aí tem uma outra questão. A ONU tem vários projetos. Aí você me perguntou, né, com relação ao orçamento, projetos. A ONU tem vários projetos no Brasil, no mundo todo, inclusive tem alguns direcionados à América Latina, seja com relação aí a diversas agências, né? Agência da FAO, que é da agricultura,
a agência da saúde, enfim. Então, de repente, esses gestores públicos também poderiam procurar, né, essas agências para ver se encaixa algum projeto. Né? Uma sugestão. Eu acho assim, às vezes, e eu me pego, muitas vezes eu vou me incluir nesse comentário. Muitas vezes nós estamos na nossa rotina e nós não entramos, né, e buscamos o que tem dado certo nos outros municípios, ou que nós podemos, de repente, buscar, né, de fomento para o nosso município. A ONU, muito bem lembrada, ela tem inúmeros projetos de incentivo, de benefícios, né, projetos que acontecem e que fazem isso valer a pena, mas que também trazem e traduzem a cultura daquela região. E o Miguel Ângelo, ele fala um comentário aqui muito interessante, ele faz uma pergunta, mas eu não sei se nós vamos ter condições de te responder. Ele fala assim, que ele tem um questionamento a fazer. Ele mora em Alecrim, Rio Grande do Sul. Um grande abraço aos nossos alunos de Alecrim, no Rio Grande do Sul. Não posso deixar de dar um abraço para a Isabel, que já está aqui, a nossa aluna do Rio Grande do Sul, que tem estado muito participativa. Em Alecrim, no Rio Grande do Sul, com uma população de 7 mil habitantes, pois a prefeitura quer implantar uma ciclovia na cidade, mas ocupando parte do passeio público, cortando árvores e gerando uma grande polêmica entre os moradores da cidade. Eu já diria que, para eu criar uma solução, eu tenho que destruir a árvore, que também é uma solução, né? Eu acho que se torna meio inconsistente, mas acredito que deve ter os seus motivos. Desconheço alguns municípios desconheço algum município que procedeu dessa forma, mas no ponto de vista da gestão, como se pode respaldar esse tipo de obra sem ouvir a opinião da população? É difícil, né, Miguel? Isso é uma bomba, né? Não tem muito como nós tratarmos, no sentido de que isso vai de gestão para gestão. Primeiro que o gestor teria que ouvir a comunidade e entender efetivamente aonde é o melhor local para a ciclovia, porque essa ciclovia, ela tem qual objetivo? De juntar dois espaços geográficos, correto? De ida e vinda. Então, a primeira parte é entender o que ela vai atender. E a partir do momento que ela vai atender, ver qual é a melhor forma, e com certeza teriam que ter assembleias e discussões a esse respeito, né? Na verdade, são várias decisões, né? A prefeitura, o gestor, ele tem que tomar várias decisões. Primeiro, né, a questão ele comentou ali, né, do corte de árvores para ver. A questão de ocupar um passeio público, né, um passeio público em detrimento a um outro espaço, essa é uma decisão. A outra com relação à árvore, e aí tem que analisar também que condições que estão as árvores hoje. Exatamente. Né? Se elas são válidas ainda, né? Se não poderia replantar, talvez, se é uma árvore que tem um valor histórico, né? Porque às vezes tem muitas árvores que fazem parte do patrimônio até da cidade. Uhum. Então, assim, é uma análise que esperamos, né? Que a prefeitura fez, mas assim, né? Vamos usar isso como um case de lição, né? O que a gente precisa analisar? O que a gente primeiro precisa analisar? Eu vou fazer uma movimentação, uma mobilidade, então inevitavelmente eu vou ligar lugares a lugares. Então, eu preciso entender que lugares eu preciso ligar. A que lugares? Então, aonde isso vai acontecer fisicamente, né? Eu vou sair daqui, vou passar por tal caminho, e eu tenho que passar pelo passeio público, porque é o caminho que acontece para que a minha ciclovia seja efetiva, né? Para que ela tenha utilidade. Beleza, eu tenho essas árvores, ok? Eu tenho uma equipe de biologia, de biólogos, de meio ambiente, de profissionais aí, engenheiro florestal, aptos a poder olhar aquela árvore, entender se é esse o caminho, se eu faço um contorno, se eu não faço, e aí levar para uma assembleia, trazer isso para uma discussão. O município de 7 mil pessoas, a governança ela é muito mais fácil. Né? Quando eu falo em trabalhar e chamar os atores, escuta, e aí? Né? Vamos pôr na balança. Que eu acho que entra dentro da questão do retorno, porque a partir do momento que eu participei disso, e entra dentro do que eu comentei de você fazer parte da assembleia, você fazer parte do seu município, você se integrar, nessa discussão, olha, mas
essa árvore vai ser tirada porque ela realmente ela já está morta, ou não está, enfim, ou não ou pode. Ou é possível replantar, né? Ou eu vou tirar daqui, vou pôr em tal lugar, e aí entra tal do feedback, né? O retorno da informação para aquele cidadão que esteve participando no processo de tomada de decisão. E às vezes pode até ser melhor, né? Pode fazer um estudo paisagístico, né? Nessa nova ciclovia, nesse novo espaço de avenida, né? Desse bulevar, né? De repente isso pode até ser um projeto paisagístico, né? Que é uma possibilidade. Que trazer, de novo, trazer qualidade de vida para as pessoas. Exato. A gente discute tanto isso de qualidade de vida. A professora Gisele está conosco no projeto novo aí do curso de Cidades Inteligentes, que nós vamos começar a partir de fevereiro. Eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui. Ela também é coordenadora dos nossos cursos de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, e ela me contou que vai ter um curso de pós-graduação de Cidade 4.0. Eu já estou super curiosa aí, já quero fazer parte desse time, né, de aluna, quero ir lá ser aluna. Mas a ideia, assim, é discutir a qualidade de vida, né? Eu acho que o gestor público e o urbanista, eles têm que estar muito para e passo, andando ali para discutir a qualidade de vida. Eu bato muito que é na cidade onde a vida acontece. Exatamente, é humanizar a cidade, né? Porque muitas vezes o lado da discussão da cidade, ela vai para o lado da tecnologia, da cidade digital, da cidade sustentável, que é excelente, que faz parte, né? Mas ia-se para que tudo isso aconteça de uma forma efetiva e tenha sucesso, às vezes se esquece do principal, que são as pessoas. Da cidade mais humana, mais sustentável, mais inteligente. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando na sustentabilidade cultural, que é preservar as tradições, as etnias, as raças, as classes, né? Dar o direito de bem viver, de trazer essa cultura. Hoje nós temos aí uma sociedade extremamente plural. Eu tenho várias tribos, como diz os adolescentes, coabitando ali na cidade, partilhando. E respeitar, né? O respeito, porque a diversidade é o respeito, é o respeitar o outro e a si mesmo. Né? Respeitar a si mesmo é respeitar qualquer decisão que o outro tome. Então, parte disso. Olhar a cidade como não sendo apenas uma cidade lá da década de 60, né? Das décadas mais antigas. Eu estava até comentando com a professora Gisele, eu tenho estudado muito a história das cidades e eu me deparo com cada narrativa gostosa de você pensar, mas e você olha, hoje diz a cidade mudou tanto. Né? Vocês mesmos aí olham a cidade de vocês e vocês que estão gestores, prefeitos, secretários, né, que estão aí à frente do trabalho, às vezes pensam, meu Deus, como eu vou fazer isso? Ouve o teu cidadão. Né? Conversa com o teu cidadão, vai no vizinho ali, né? Escuta, o que você pensa? Né? Conversa, ouve o próximo, né? Pensa na cidade como um núcleo que vive muitas pessoas. A minha sugestão para você, gestor público... Olha lá, bem as ideias. Tá louca. É ouvir o cidadão e, por outro lado, ir lá no outro extremo. Vai ver o que está acontecendo demais assim, como é que eu posso dizer? Mais futurístico, talvez, na sua cabeça, né? O que tem de mais atual. Né? Você pensa, nossa, mas isso talvez hoje não seria possível aqui na minha cidade. Então, porque o que acontece? Talvez não seja mesmo, mas essa sinapse que fica na sua cabeça, esse pensamento do que existe, do que poderia existir, faz com que o teu pensamento ele seja cada vez mais conduzido ao que pode melhorar. E esse pensamento do que pode melhorar te faz sempre evoluir. Né? E essa evolução, do sentido de querer melhorar, do querer fazer, do querer, poxa, isso já existe lá em tal cidade, com relação à educação, com relação à saúde, com relação à segurança, com relação... E às vezes são soluções tão simples,
né? Porque o saber, né, o que a gente chama de boas práticas, ou benchmarking, ou enfim, né? Porque às vezes a gente tem um pensamento assim, não, mas aqui não funciona. E isso faz com que bloqueie o pensamento. Não, aqui não funciona, então tá, não vou pensar sobre isso. É um Mas deixa lá. pré-concebido, porque você perguntou para alguém se a pessoa acha que exatamente, né? Tem isso também. Então, ouvir as pessoas, o pesquisar, o ter essa curiosidade de saber o que acontece em outras cidades, cidades vizinhas, cidades brasileiras, cidades da África, cidades e outras cidades que às vezes têm cidades também com o mesmo tamanho, com 7.000 habitantes, que já tiveram esses tipos de realidades, não vou dizer problemas, mas realidades, desafios, e que maneira que essas cidades resolveram. Né? Tudo bem, são outras culturas, outras vivências, outras... Mas tá, eles passaram por esses desafios. E que maneira que eles resolveram? De que maneiras que eles resolveram? O que eles passaram? Né? Porque a gente vê, né, cidades destruídas, cidades, né, que foram arrasadas e se reconstruíram. Com o próprio auxílio da população. Exatamente, porque teve uma vontade. Porque as pessoas tinham um senso de pertencimento. Isso. Né? E uma vontade muito grande de fazer. E na sua cidade, as pessoas têm essa vontade de construir junto. E são estimuladas a isso, né? Isso. E eu acho que nós nos estimulamos quando nós trazemos para o nosso cidadão de que ele faz parte da cidade. Uhum. Né? E nós pensarmos que quando nós não tomamos decisões, falávamos isso na Semana do Administrador, nós estamos sim errando muito. Nós, gestores públicos, quando nós nos omitimos, né, com relação à saúde, com relação à educação, com relação ao meu cidadão. Né? Então, o processo de tomada de decisão, ele é muito complexo, ele não é fácil, né? Ele é uma tarefa difícil, mas eu acho que é muito importante, dentro, claro, de todas as questões legais e orçamentárias, né, e as práticas dos processos de gestão, pensar que tem pessoa do outro lado. Essa minha atitude vai impedir que quantas pessoas deixem de ser atendidas no posto de saúde. Quais são as consequências? Quais são as consequências, né? A ausência dessa creche, o que eu vou impedir, né? Uhum. O que eu vou deixar de fazer, o que eu vou... a quem eu vou impactar. Uhum. Os impactos negativos e positivos. Sim, eu tenho externalidades. Eu inaugurei uma escola aqui, olha que legal. Mas aquele é o local certo? Exatamente. E aí aquilo, né? Você falou em creche, eu já penso na arquitetura da creche, né? Já quer desenhar uma creche. Eu penso na arquitetura do... Né? E aí a gente pensa, né? Qual que é a prática comum, normalmente? Né? De ter vários edifícios similares, porque eu tenho um orçamento, né? Vamos fazer um projeto igual, similar, né? E vamos implantar em vários locais da cidade. Mas será que é ideal aquele mesmo edifício ser implantado com a mesma característica, sendo que muda o terreno, muda o acesso, mudam os acessos de circulação, o sistema viário, insolação, né? Será que as pessoas que acessam, as pessoas que trabalham lá, os atendimentos são os mesmos, né, com relação ao local? Então, são edifícios, eles são diferentes. Né? Eles podem ser similares, parecidos, mas são diferentes. Sempre adapte, né? E isso é humanização. Isso é pensar nas pessoas. Pensar que tem um outro. Da mesma forma que nós tivemos lá o comentário do nosso aluno participante aqui, o Jair José da Costa, depois você manda uma foto para nós, Jair, amanhã você tira uma foto e posta aqui na página. Ele mora em Bento Gonçalves, sou apaixonada por essa cidade, é uma das cidades mais maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer no Rio Grande do Sul, dentre tantas, né? Mas é por causa das vinícolas. Mas temos um lindo exemplo de ciclovia. Vamos ter que conhecer a ciclovia lá. Exemplos de ciclovia na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. É um exemplo. Tem uma pista para quem caminha e outra para os ciclistas. Olha só.
Porque eu também tenho hoje a mobilidade, eu costumo falar que até então nós discutimos muito a questão da bicicleta, mas nós esquecemos de olhar para aquele que caminha na cidade, né? Tem pessoas que fazem as coisas a pé na cidade. Exatamente. Aí a gente fala sobre escala. A escala do pedestre. Eu vou saber o que é a escala do pedestre agora. A escala do pedestre. As pessoas que caminham nas ruas, ela tem um olhar e uma perspectiva. Nós olhamos os edifícios sobre determinada altura. Quem anda de carro, olha os edifícios com uma outra altura, que não é a nossa altura de quem anda a pé, que não é a altura de quem anda de ônibus. Nem de bicicleta. E nem de bicicleta. Agora, a nossa essência é do pedestre. A nossa essência lá dos antepassados, que está ontologicamente guardado na nossa memória, é a altura do pedestre. Essa é a escala do pedestre. Então, quanto mais nós resgatarmos isso, nós fazemos com que as pessoas se pertençam cada vez mais ao espaço da cidade, ao espaço público. E aí, o que acontece? A grande parte das cidades, dependendo do porte das cidades, priorizam o automóvel. E a velocidade, porque tem isso também. A escala do pedestre, ela refere-se basicamente a 3 itens. Primeiro, a altura do observador, a altura do pedestre. Segundo, a velocidade. Então, a velocidade de andar do automóvel, a gente não percebe muitas coisas, né? Até porque, né, você, como motorista, você tem que prestar atenção no trânsito, né? Que assim seja. Vamos torcer que... mas enquanto passageiro também, né? As pessoas têm outros interesses que não, né? E tá passando, né? E veja, quando a gente está passando muito rápido, as pessoas perdem interesse pelo quê? Pela cidade. Acaba desinteressando e o significado da cidade vai se perdendo. Então, veja, quanto tempo que as pessoas andam de carro, né? O interesse da cidade vai se perdendo ao longo do tempo. Então, veja o quanto é importante andar a pé. Né? Andar a pé. Ah, não, mas eu preciso, né? Eu vou para o trabalho. Ok, né? Claro que não é possível andar, né, a pé sempre, mas vá andar a pé no final do trabalho, né, no final do dia, final de semana, porque é importante isso, né? Eu tinha 3 coisas, né, para falar. A terceira é a distância que você percorre, né? Então, até 500 metros é a distância confortável para o pedestre andar, né? Então, é esse cálculo, inclusive, que nós usamos, né, para fazer o cálculo de ponto de ônibus, de metrô, enfim, né, de 300 a 500 metros. Já sei. É uma boa metragem, né? Não conta para os maratonistas, que hoje, inclusive... Eu digo maratonista, a professora Gisele é maratonista, então ela corre, né, pela cidade, mais que 500 metros, a uma velocidade um pouquinho mais alta. Né? De vez em quando. E eu vou até puxar o gancho, né? O quanto nós, gestores, pensamos no espaço público, no investimento da saúde, né? E quando eu falo saúde, já temos um caos no posto de saúde, mas na prevenção, né? No parque, num parque com recursos para equipamentos para que você possa fazer uma atividade física. Enfim, é tão complexo, né? Pensar nessa relação. Eu agora entendo, a pergunta é complexa, a relação da arquitetura e urbanismo com o gestor público, né? Ele é sempre muito tenso, né? Porque o gestor, ele está pensando no orçamento, ele está pensando na equipe, ele está pensando que ele tem N problemas, N ocorrências, N coisas para fazer, e aí você tem alguém pensando de uma forma muito mais de baixo para cima, e é uma relação muito conflituosa, né? Eu acredito que seja um grande desafio. E é uma discussão para muito tempo, né? Para muito tempo. Gente, eu quero agradecer a professora Gisele aí pela presença.
Quero agradecer a todos vocês que tiveram, né, presentes aqui conosco, o Rogério, o Ricardo, o Reginaldo, o Edivaldo, a Isabel Rocher, né, a professora Thalita, nossa tutora, está aqui conosco, né, no chat, participando, atuando aqui conosco, né, o professor Álvaro Júnior, que é quem nos dá todo o apoio aqui na escola, que está sempre junto conosco com as tecnologias, com as inovações, né? Então, agradeço a todos vocês. Enquanto a professora vai fazer um fechamento aqui, se alguém tiver alguma dúvida, fique muito à vontade para postar. Eu vou só ler aqui o Miguel Ângelo Rubens Halber Scheidler. O urbanismo é um tema que ter uma concepção de futuro que em grandes adensamentos humanos e grande problema é a existência de um urbanista humanista. Mansões e favelas, luxo e lixo, a totalidade dos rios urbanos como canais de esgoto, sobre o ponto de vista de soluções do futuro. Lembro que Bill Gates, dando abertura a seus empregados, gerou um equipamento que produz água potável e energia do esgoto. Acho que precisamos de criar esses tipos de soluções que potencializem a mudança real no aspecto das soluções inteligentes. Exatamente, Miguel. Eu vou passar a palavra para a professora, que ela já deve estar aqui enlouquecida, pensando o quanto é importante, de novo, as boas práticas, né? Eu tenho uma frase que eu aprendi com o meu orientador de mestrado, que ele fala assim: é no mundo da vida onde o problema acontece e ali mesmo você encontra a solução, né? Então, às vezes, mas eu vou deixar a frase contigo aí. Olha só. Olha, Miguel, você podia ter terminado. Bom, primeiramente eu quero agradecer a participação de todos, agradecer aos que ouviram, participaram. Quero convidar, né, a participar, a continuar participando. Podem mandar suas perguntas, exatamente. A gente manda a professora Gisele, ela responderá. E a minha mensagem é a seguinte: hoje, 3% do planeta são cidades. 3%. Desses 3%, o adensamento vai aumentar muito mais, né? Até 2050, serão aproximadamente 50% a mais da população. Gente, só 3%. Agora me deu até um frio na espinha. Então, porque existem, né, outras... E vejam, a nossa necessidade de soluções, como o nosso amigo falou, né, de soluções sustentáveis, ela é tão necessária e tão urgente, né, que se a gente começar a pensar, a gente enlouquece. Porque dá a impressão que a gente já tinha que ter começado há centenas de anos atrás, né? Então, essas soluções sustentáveis em cidades, né, elas já deveriam ter começado, e nós podemos começar hoje, nós, né, indiferentemente se somos gestores ou não. Enquanto gestores, enquanto arquitetos, urbanistas, nós podemos sim fazer a nossa parte. Mas eu faço uma parte pequena. Essa parte pequena, ela pode reverberar muito, muito. E aos poucos isso pode ir crescendo, porque a gente pode influenciar as pessoas. Influenciar as pessoas nas suas atitudes, nas suas ações e nos seus projetos. E ao longo do tempo isso pode mudar. Então, daqui a pouco a sua cidade pode ser exemplo. Daqui a pouco o seu estado pode ser exemplo. Daqui a pouco o nosso país pode ser exemplo. E aí a gente pode construir juntos um mundo melhor. Exatamente. Quero agradecer a professora Luísa Simonelli, que está aqui conosco, a quem eu tenho uma estima muito grande, Master, Ultra, Super, Plus aí de mobilidade, esteve conosco 2 semanas atrás, fazendo uma aula maravilhosa junto com o professor Valdilson, que também tem nos auxiliado muito do curso de gestão de trânsito, e ela entrou aqui, estima suas melhoras, professora Simonelli, né, que tudo aconteça bem.
E o Fernando Vidal, para fechar tudo isso, ele fala assim que, na minha humilde opinião, que além de inovação e implementação de benefícios e benfeitorias locais, devemos conscientizar a população da preservação do investimento. Infelizmente, a questão cultural em algumas cidades não são respeitadas, né? E eu acredito que isso, aos poucos, a gente vai trabalhando e vai pensando dentro da gestão pública. Eu, pelo menos como gestora, eu penso que é aos poucos, né, que quando você tem um senso de pertencimento, dificilmente você vai agir de uma forma, vamos chamar de vandalismo, talvez, não sei se seria essa, estou certa? Desvalorização. Desvalorização é a palavra mais bonita. A palavra melhor, né? Então, eu acho que o senso de pertencimento tira isso, né? Trabalharia bem. A partir do momento em que as pessoas fazem parte daquele espaço, elas se sentem parte daquele espaço, que é a sensação de pertencimento, elas valorizam aquele espaço. E elas cuidam daquele espaço, elas zelam por aquele espaço. E o senso de pertencimento vem quando ela também é ouvida, ela sabe que aquele espaço foi feito para ela, né? O Rogério conta que aqui no Rio de Janeiro tem as construções irregulares, e daí tem um aluno aqui que fala que a cidade dele tem as construções, as atividades físicas para as pessoas nas praças, que é ouvir o cidadão, né? Porque ele sente fazendo parte, ele não vai danificar a praça. Eu vou tomar esse exemplo para ser o mais simplista. Se eu tenho uma praça que tem equipamentos, que eu vou me movimentar, que vou fazer atividade, ou que o meu pai, ou que a minha mãe, ou o meu filho fazem, diminui a minha necessidade de não cuidar daquele local? E aí isso é uma consequência. O não vandalismo e a segurança. Então, quanto mais as pessoas cuidam do espaço, mais seguro é aquele espaço para as outras pessoas, né, que ocupam aquele espaço. Então, a questão da segurança também. Né? As pessoas falam assim, aquela região é insegura ou não é segura. Então, isso também é um processo de... A segurança, na verdade, ela também é isso. Né? Tem a questão de uso do espaço, né, em vários horários do dia e da noite, né? Atividades, que é algo que nós não comentamos muito, mas a questão de ter atividades no espaço, isso é importantíssimo. O movimento, o fluxo, né? Em que as pessoas às vezes tem aquela questão da praça, né? Não, existe uma praça. Mas será que tem atividades nessa praça? Né? Ou é uma praça que é só contemplação, que é importante também, né? Mas as pessoas se sentem parte dessa praça, isso contribui para a própria segurança da praça, né? Ou do espaço público, enfim, né? Não necessariamente a praça. Porque elas acabam convivendo ali naquele espaço, né? Que vai fazer, no caso ali do aluno que fez o comentário, eu vou fazer atividade física, eu estou sempre ali 1 ou 2, 3 vezes por semana, quando não todo dia, e aí eu trago, daí daqui a pouco já vem mais alguns amigos, e aí eu evito a questão, né, de vandalismos, de questões irregulares, do maltrato, do mau cuidado, da segurança. Automaticamente as casas que ficam perto também já passam a ser mais seguras. Mas é a história do café, né? Sabe a história do café? Você vai servir, tem um café e tem vários copos de café, ou enfim, né? Aí a pessoa chega e vai servir do café e pinga, sem querer. A outra pinga também. Então, a outra que vai servir, já que pingou, pingou também. E essa do pingou também, e quando vê, a mesa está toda suja. Né? Então, se a primeira chegasse com senso de pertencimento e zelo, cuidado, falasse, não, eu vou limpar, porque é meu, é nosso. Né? Não interessa que todo mundo vai usar, né? Que são 50 pessoas que vão usar, mas é nosso, eu vou limpar. Né? Mas se ela tivesse esse senso, ela teria limpado e jogado fora. Né? Mas ela não tinha esse senso, a seguinte não tinha, e aí virou. Né? E aí, quando eu ocupo os espaços da cidade, eu me sinto pertencendo. É claro que eu quero deixar muito claro que isso é uma parte de um todo, né? Porque, de repente, a gente pensa, mas ser gestor público não é isso, né? Mas gestor público, eu tenho
parte da gestão pública que ela tem que olhar a cidade, ela tem que olhar a conservação da cidade, onde está o meu posto de saúde de novo, onde está a minha educação, né, onde estão as minhas ciclovias, a minha mobilidade, né, a questão dos ônibus, do transporte público, enfim, eu tenho que pensar. Isso, e é dinâmico, né? Porque ele pensa, ele coloca em prática e faz essa revisão integrada sempre. Ele é dinâmico, né? Sempre tem que rever tudo isso, porque o que acontece? As pessoas mudam, né? Você muda, eu mudo daqui 6 meses, porque é uma evolução. As crianças crescem, né? É. Os adultos ficam velhos e nascem outras Ainda crianças. bem que há essa evolução, né? E a cidade também evolui. Então, essa é a essência. Pessoal, obrigada a todo mundo, né? Nossos discentes, obrigado pela participação. Obrigado de novo, professora Gisele, mas nós vamos encerrar aqui. E eu agradeço a todos e passo o fechamento para a nossa professora da noite. Eu que agradeço, espero todos em uma próxima oportunidade. E cuidamos todos aí das nossas cidades. Obrigada a todos os discentes. Daqui 2 semanas nós vamos ter mais um debate, vamos falar um pouquinho sobre economia criativa com a professora Shirley, falar um pouquinho de políticas públicas para a economia criativa, né, para sair um pouquinho desse contexto, né? Uma boa noite para todos vocês, bom descanso, obrigado aos que estiveram conosco e voltaremos em breve. Boa noite.